Olha só pra gente. A gente não era uma amizade tão unida e bonita? Olha só. São só apenas três amigos adolescentes vivendo e brincando juntos. Eu, o Mike e o Victor. Victor se afastou dos projetos que você estava fazendo. Antes que era só você ajudar ele a fazer os vídeos, você começou a ir além. Ele foi embora. Mas ele ainda tá vivo. Porém, depois eu fui embora. Mas eu não tô, Victor. E agora, Mike? Você vai embora. E eu não vou deixar você ficar vivo por muito tempo. Você se lembra daquele dia, Mike? O dia da minha morte. O dia que você escolheu o corpo para ser taxado como criminoso. Pois eu lembro muito bem daquele dia. Lembro como se fosse ontem. Mas adivinha, já faz 20 anos. Eu sei que você está assistindo isso. Não quer relembrar? Mike, o que eu quero dizer é que você está muito focado nesses trabalhos. Tipo, muito mesmo. Você deveria dar um descanso, algo do tipo. Ah, que saco! Dá pra você me deixar em paz? Isso aqui vai me deixar rico! Você não entende? O Victor me deixou, por que você não me deixa também? Vai viver a sua vida! Não, eu não quero. Eu quero ficar com você. Só tô dizendo que você deveria parar um pouco com isso. Ah, pelo amor de Deus, me deixa em paz! Ai, não. Ai, não, 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 não. O que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Não. Rose, Rose, fala comigo. Fala comigo, por favor. Me desculpa. Eu não queria ter te burlado. Rose, Rose. Você deve estar se sentindo tão patético agora, sabendo que você tá tão fácil de pegar. Ai, Mike, se eu fosse você, eu procurava um esconderijo. Pois eu vou sair daqui. Eu tô sentindo que eu vou sair daqui. E eu vou te pegar, Mike. Só espera a hora certa. Você não vai poder fugir de mim. É melhor você correr. E aí, rapaziadinha, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, eu tô ótimo, pois hoje, meus amigos, hoje é dia da maravilhosa parte 2. É, exatamente. Bem, eu não sei que dia exatamente essa parte 2 está lançando, pois ela pode lançar tanto no mesmo dia que a parte 1, ou pode lançar um dia depois. Eu não sei necessariamente, pois depende muito da edição e de quanto que eu vou trabalhar nesses vídeos. Então, eu já vou dizendo uma coisa aqui. Na parte 1 eu deixei que eu ia falar um pouco sobre a história desse mod, porém eu fiquei um pouco refletindo sobre isso. Eu pensei, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Eu sinceramente não me sinto capaz de contar a história desse mod. De tão complexa e inteligente que ela é, ser contada por um burro, uma pessoa idiota e estúpida como eu, não seria legal. Então eu pensei o seguinte, vou deixar o link no comentário fixado. Como é que fala, o vídeo do Malicious Bunny, o showcase do mod, para vocês meio que tentarem entender a história por vocês mesmos, pois eu sinceramente não consegui entender muita coisa e eu tenho certeza que eu não conseguiria explicar de forma da hora para vocês o que é a história e como é que ela é, de onde ela começou, onde ela para. Então é muito mais fácil e prático simplesmente deixar o link no comentário e vocês mesmos irem ver. Mas enfim, eu vou contar um pouco mais da minha experiência própria, né? Como tá dizendo nos títulos da parte 1 e parte 2, esse mod foi uma experiência, pelo menos para mim, uma experiência inesquecível e eu quero compartilhar ela com vocês. Então vambora, se senta aí, já comoda, vambora, vamos comigo. Esse mod é sensacional. Primeiro, vamos começar por uma coisa que eu achei muito interessante nesse mod, a mecânica. Uma mecânica completamente nova, que só foi usada em uma música, e essa música nem é canônica, mais ou menos, tá ligado? Vamos lá. Eu no vídeo passado falei dessa mecânica, mas não dei muita atenção a ela.
pois eu queria guardar isso para o vídeo, a parte 2. Então vamos lá. Manos, vocês sabem que é uma mecânica, né? Geralmente a mecânica, por exemplo, aqui são as setas Expurgation do Trick. Aquelas setas que ou dão dano ou são hit kill. E meio que agora todo mod tem isso, mas antes, quando o mod do Trick lançou, isso foi tipo super original. Tanto que muita gente que usa bot ficou louca, pois os bots estavam acertando as setas que não devia acertar. Então isso atrapalhou muita gente, isso prevenia as pessoas usarem bot e jogarem por si próprios. Porém agora os bots já estão programados para isso. Mas na época foi um grande lançamento, ninguém estava esperando por isso. Então foi uma mecânica nova introduzida no jogo, que é muito bacana, muito legal. Porém depois disso não teve tanta mecânica interessante assim. Para mim as mecânicas tinham sido estagnadas, tinham sido extintas. Não tinha como criar mais nenhuma mecânica original, ou que fosse pelo menos interessante, ou usada de uma forma interessante. Ou era seta diferente, setas especiais, ou você tinha que fazer tal coisa. Sei lá, não era mais interessante pra mim, ficou chato. Todo mod agora tinha que ter uma seta Expurgation, uma seta de dano. Antes era uma parada completamente original, agora todo mod tem. E isso ficou chato com o tempo. Porém esse mod não se rendeu a isso. Ele foi lá e criou a sua própria mecânica que usa o mouse. Essa mecânica de usar o mouse não é tão original assim por um motivo. Exemplo de mod que usa o mouse. O mod do Salsicha, por exemplo, usa o mouse. Você no mod do Salsicha usa o mouse para pegar e coletar os pedaços dos Zephyrs, que é uma referência a Deltarune. E pra mim ali as coisas meio que tinham acabado, pois os Zephyrs é uma mecânica muito da hora. Você pode conversar com ele como se fosse um jogo de Undertale. Você usa o mouse para coletar pedaços dele. Bacana, interessante, da hora. Porém, eu não pensei que podia ser melhor ou mais interessante do que isso. Só que aí chega o mod The Bubbles Incident 2.0 e fala: hahaha, eu vou te mostrar o que é interessante. Nessa batalha, onde você enfrenta o Troll de Legião, que é um Troll super esquisito e bizarro, que até aparece na thumbnail do meu primeiro vídeo sobre o The Bubbles Incident. É uma batalha que você enfrenta ele, e é uma batalha podemos considerar bem complicadinha, pois você tem que usar o mouse, e quando você não sabe o que você tem que fazer com esse mouse, tudo fica mais difícil. Vamos lá, o que você tem que fazer? Isso é como se fosse um game de tiro, mais ou menos. Deixa eu explicar. Tem certos momentos em que o Troll vai aparecer ou nos 4 cantos da tela, ou meio que como se fosse no centro da tela ou algo do tipo assim, e ele vai disparar projéteis de você. Você tem que clicar nesses projéteis ou meio que colocar o mouse por cima, e então você vai meio que se livrando desses projéteis e se livrando do Troll. Muito da hora, muito bacana. Eu quando vi isso fiquei maluco. Mas e depois os caras fizeram uma coisa muito mais da hora. Tem uma parte da música onde aparecem vários olhos observando o boyfriend. E você tem que clicar em vários olhos, senão você morre. E quando eu vi isso eu fiquei muito louco da vida, pois eles pegaram essa mecânica ao máximo, abusaram dela ao máximo, que é muito da hora e muito bacana. E a melhor parte de tudo, eles usaram para uma única música. Eles não, ficaram se exaltando, colocando isso em todo lugar. Eles usaram para uma única música. Uma única música tem essa mecânica, o que eu acho um detalhe sensacional, o que torna a música mais especial, entende? Faz como se ela fosse uma batalha final contra o Troll. Mesmo que você não vença a batalha, essa música fica muito mais especial com essa mecânica sendo exclusivamente dela, o que é um ponto positivo. Agora vamos falar sobre um pouquinho da história. Não vou explicar a história, eu só vou comentar o que ela é mais ou menos. Eu sinceramente gostei bastante da história, apesar dela ser meio confusa e eu não ter aproveitado 100% do mod, pois teve uns textos que eu acabei esquecendo de traduzir, mas eu ainda vou traduzir ainda essa semana, que são os textos sobre relatando os incidentes. O incidente do Palhaço Feliz, o incidente do The Smiler, que é o troll original, e tem até referências ao Friday Night Incident, o que é muito bacana, muito da hora, pois Friday Night Incident é outro mod do troll muito da hora. E saber que eles meio que são amigos e não se importam
Assim, tipo, você tá copiando o mod do Troll, mas na verdade não tá, e eles estão só amigos, é muito bacana. Ver que não há rivalidade entre os mods é algo muito legal. E é algo que eu sinto falta, né? Pois tem bastante mods que meio que brigam uns com os outros. Teve uns mods aí que já brigaram com os outros, mas enfim. Saber que esses dois mods não ficam com rixinha um entre o outro é uma parada muito bacana, muito legal. Outro ponto positivo. Mas enfim, voltando à história. A história são 50 pontos positivos, né? Ou 50 créditos sociais, como os memes na internet dizem. Ela é uma história muito rica, muito interessante, que começa lá atrás e termina mais ou menos com... Basicamente começa com o Troll, que era uma pessoa normal, conhecendo a mãe da Derpina. E a partir daí a história vai se desenrolando. Eu acho que é a mãe da Derpina, tá? Eu acho, não tenho certeza. Pois, caraca, a história desse mod é tão confusa e tão interessante e misteriosa que tem certas partes que não dá pra entender direito. Mas enfim, voltando. Então, a história desse mod ela é muito boa, ganha muitos pontos. Pois foi o que eu falei, essa história é muito baseada em amor. Esse mod é baseado em amor. Se você parar pra pensar, o início dessa história é baseado em amor. É o amor que aquele jovem sente por uma garota e eles vão lá e se apaixonam. Porém, um tempo depois, esse menino, esse jovem, acaba meio que modificando a sua personalidade e vai começando a tratar mal a moça. E aí ele perde tudo que ama. Agora avançar um pouco no futuro e nós temos nada mais, nada menos do que o amor entre boyfriend e girlfriend, que é um amor extremamente bonitinho, fofinho e que é muito bem representado nesse mod. Sério, eu odeio muitas histórias e muito mod por aí, que basicamente boyfriend e girlfriend chegam no inimigo sem nenhum motivo e falam assim, vai pra batalha de rap comigo porque sim, e foda-se, você tem que fazer a batalha de rap se você não tem como dizer não. É uma história bem patética assim, então eu gosto quando a história é bem desenvolvida assim. E meu amigo, essa história é tão boa que é praticamente outro jogo, é um filme, né? Esse mod é um filme. Ele pode ser considerado um filme pelas gameplays, pois para um vídeo ser considerado um filme ele tem que ter mais de 1h30. E a gameplay desse mod no canal do Malicious Bunny tem 1h30 e 35 minutos. Ou seja, ele pode ser considerado um filme, cara. Mas enfim, voltando ao amor. O amor que o boyfriend sente pela girlfriend é muito bem representado nesse mod. Um exemplo disso, né, quando ele fica louco, quando a girlfriend some, ele fica perguntando cadê ela pro Troll, cadê ela, cadê ela. E então quando o Troll revela, né, que sequestrou ela e que manipulou ela, o boyfriend tenta ir atrás pra salvá-la. Nessa parte da história é revelado que a girlfriend, né, mudou, virou uma seguidora do Troll, que o Troll tá manipulando ela agora. Então, e é tudo culpa do boyfriend. Porém, o boyfriend tenta resolver isso. Ele tenta trazer a girlfriend de volta. E então, ele consegue fazendo ela lembrar das memórias que eles tiveram juntos, aparentemente. O que é algo muito bonitinho, uma das partes mais fofinhas do mod. Que mostra as fotos da girlfriend e do boyfriend juntos, enquanto ele canta pra ela lembrar das memórias. Tanto que o nome da música é Meu Querido Amor. Mostra o quanto o boyfriend ama a girlfriend. E isso é simplesmente incrível. A história desse mod é baseada muito no amor. O amor entre o boyfriend e a girlfriend, que é muito forte e é quase inseparável. Tanto que tem na música secreta lá que eu falei que não, onde aparentemente tem uma versão japonesa deles, onde o boyfriend canta com a girlfriend pela última vez. Eles falam que vão ficar juntos para sempre, sempre, e que é por isso que eles se amam. Muito bonitinho, muito bonitinho. A história desse mod é muito boa, diferente de muitos mods por aí, onde ele só tá com o boyfriend e a girlfriend lá sem nenhum motivo. Esse aqui tem um motivo. E é muito interessante, muito fofo ver eles juntos, né? O boyfriend indo atrás para salvar a girlfriend e salvar o mundo. Que é muito legal, muito bacana. Muitos pontos positivos para essa história. Agora vamos comentar um pouco sobre a minha experiência, né, com esse mod. O porquê que ele é tão experiência, assim como eu digo. A minha experiência com esse mod foi muito louca, foi uma roleta russa de emoções. Basicamente eu comecei tudo de surpresa, pois eu tava assistindo uns vídeos no YouTube, quando eu saio na aba de recomendados e tá lá, The Bubbles Incident 2.0, a live, né, do Malicious Bunny,
mostrando o showcase no mod. E eu entrei na live e eu tava super atrasado, já tava na parte dos palhaços. Então eu pensei o seguinte, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu tive a brilhante ideia, eu vou esperar a live acabar, depois eu vou voltar e vou assistir ela. Foi isso que eu pensei, né? Pensei, vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou esperar a live acabar, aí então eu vou assistir ela. Meu amigo, a live não acabava nunca. Eu quando ia lá pra verificar, a live não acabava nunca. E eu pensei, meu Deus do céu, quão grande esse mod deve estar. E eu admito, no início eu achei meio estranho e meio confuso. Pois não que eu não goste do The Blue Balls Resident original. Mas sei lá, eu pensei que os caras tão só enchendo linguiça. Tipo, tão só colocando qualquer besteira e foda-se. Ainda bem que eu tava errado, né? Ainda bem que eu tava errado, meu Deus do céu. Mas enfim, então a live acabou e eu tive que ir embora, eu tive que sair no lugar junto com a minha mãe e com meu pai pra eu comprar umas coisinhas. Então quando eu voltei eu falei, beleza, eu vou assistir essa live completa agora, né? Sem interrupções na minha televisão, já que a minha televisão tem como assistir YouTube. Ui, a televisão dele tem como assistir YouTube. Caramba, não vem encher meu saco não. Mas enfim, continuando. Então eu fui assistir, né, o mod. E meus amigos, eu já fiquei encantado nos primeiros segundos. Eu já fiquei gritando com esse mod nos primeiros segundos. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção nesse mod. Eu não sei se eu sou uma marica e eu me assusto com qualquer besteira, mas eu tenho que admitir, eu tomei pelo menos uns 8 sustos durante a gameplay desse mod inteira. Foi o mod que mais me deu medo e me assustou em toda a geração de mods até agora. Nem os mods que eram pra ser assustadores me deram tanto medo. Mano, esse mod meio que fez um terror psicológico na minha cabeça. Fez eu pensar que o Troll realmente existia e que ele ia pular da minha janela a qualquer momento e vir me matar. Mano do céu, eu fiquei com muito medo assim. Não medo, mas meio que a minha mente foi se modificando quando eu ia assistindo o mod. Parecia que o Troll realmente existia. O Troll já age como um personagem tão humano, como se ele realmente fosse um vilão, que eu pensei que ele existia e que ele ia me pegar e me capturar. Mano, a atmosfera desse mod é simplesmente genial. Vocês têm que admitir que, um pequeno exemplo, aquela parte do palhaço onde tem as filmagens na floresta. Vocês pararam pra pensar uma coisa? Que alguém filmou isso, cara. Alguém teve que ir pra esse lugar, filmar isso e modificar e dar efeito de vermelho e etc. E, mano do céu, isso é muito bom, cara. Os caras colocaram muito esforço nisso. Sim, falando nisso, vamos falar sobre cutscenes. A quantidade de cutscenes nesse mod é gigantesca. E isso é algo maravilhoso. Vamos lá, boa parte dos mods hoje em dia se resume a diálogos. O boyfriend conversa com o inimigo através de diálogos. Diálogos são aquelas caixinhas brancas ou de qualquer coisa, sei lá, dane-se, não importa, onde mostra as falas do personagem, onde você mesmo tem que ler. O que é um jeito bem fácil de mostrar a história. Bem fácil, porém muito overrated. Ele é muito usado. E cutscenes são muito subestimadas, são muito underrated. São poucos mods assim que eu me lembro agora que tem cutscenes e só cutscenes sem nenhum diálogo. Um exemplo disso é o mod do Nonsense, né? O mod do Versus Nonsense só tem cutscenes e normalmente tem diálogos. Pois o próprio Nonsense, né, no vídeo dele onde ele explica como ele fez o mod, ele diz que não gosta muito dos diálogos, que eles são muito overrated. Então ele decidiu animar cutscenes, o que é algo muito bacana. E meus amigos, esse mod de cutscene tem muita cutscene a rodo. Acho que do mod inteiro daria mais ou menos o que os horários de cutscene, daria uns 30 minutos de cutscene. Mano do céu, uns 30 minutos de cutscene ou por aí, ou até mesmo mais, é muita coisa, socorro. Mas enfim, as cutscenes desse mod são simplesmente fenomenais. Elas são incríveis. A animação me dá realmente sensações como se fosse um episódio mesmo, pois é animado pelo próprio Malicious Bunny, né, o criador da série do Troll. Então me dá muita vibe que eu tô assistindo um episódio de Troll. As cutscenes dão uma sensação estranha, mas boa, com uma sensação de perigo, sabe? Como
como se você estivesse em um lugar perigoso, um lugar desconhecido, mas com alguém que você já conhece e esse alguém tá tentando te matar. É muita coisa, cara. É muito bom, é muito bom. Uma coisa que muita gente assim meio que concorda é a familiaridade que eles têm com o Trollface. Trollface era só um memezinho bobo que representava a trollagem, mas o Trollge, né, ele virou o Trollge, essa coisa aí, esse monstro. Então ver algo que você ama ser distorcido e modificado para algo horrível afeta muito você. Um exemplo disso, né, é o Sonic.exe. Pronto, ó. Sonic.exe. Ai. Continuando. Sonic.exe é um exemplo que modificou muito a minha mente, pois eu lembro de amar o Sonic. Sonic é meu personagem favorito dos videojogos, né? Eu gosto muito mais do Sonic do que eu gosto do Mario, por exemplo. Não que eu gosto do Mario, mas aquele bigodudo não chega perto do Sonic. Sonic é gotta go fast, cool, gotta go fast. Mas enfim, eu gosto muito do Sonic desde criança, desde que eu tinha os meus 6 anos, que foi quando eu conheci o Sonic. Eu gosto e consumo produtos do Sonic. Então quando eu descobri a história do Sonic XZ, como eu posso dizer, eu meio que me caguei inteiro. Não porque a história era necessariamente assustadora, mas para uma criança qualquer coisa pode ser assustadora. Se você fazer uma sombra de uma mão na parede, ela pode ficar com medo. Então, né, você já sabe, eu fiquei com muito medo da história do Sonic XZ. Então, eu não necessariamente fiquei com medo muito por causa da história do Sonic XZ, mas sim porque era o Sonic, né? O Sonic que era o meu meio que ídolo, né? Porque eu gostava muito do Sonic, virar uma coisa horrível. Isso mexe muito com a minha cabeça. Ver algo que eu já tô familiarizado e que eu gosto de uma maneira completamente diferente, completamente violenta e sangrenta. É uma experiência muito louca, cara. E muito assustadora, pelo menos pra mim, quando eu vejo uma coisa que eu conheço, que eu gosto de uma maneira completamente diferente, meu cérebro meio que buga e eu fico com muito medo. Mano do céu. E é muito da hora, pois eu já tô familiarizado com o Trollface daquele jeito, aquele carinha engraçado que faz zoeiras. Porém, ver ele desse jeito, um monstro manipulador, maldito, desgraçado, que mata e manipula pessoas, é simplesmente maravilhoso, incrível, muito bom. Agora vamos falar das músicas. Oh boy, as músicas desse mod são maravilhosas. Eu tenho que dar parabéns aos caras que fizeram essa música, pois tem uma imagem que eu vi na internet que, mano do céu, que são tipo instrumentos musicais pegando fogo, de tão bom que os caras estão tocando. E meu Deus do céu, os caras que fizeram as músicas desse mod, que eu sei que tem, acho que são 3 músicos que fizeram, vocês 3, eu bato palma pra vocês 3, mano. Vocês foram simplesmente maravilhosos. Vocês fizeram músicas muito boas. Uma das minhas músicas favoritas é a música do Palhaço, que agora eu não tô lembrando o nome, mas meu Deus do céu, aquela batida, a voz do Boyfriend e a voz do Palhaço é muito boa. Aquela música lá, Medo de Voar, que eu não sei pronunciar, que eu vou só chamar Medo de Voar, também é muito boa, onde o Trollge fica louco lá e tenta voar. Ela é maravilhosa, ela é incrível, é uma música muito boa. A própria música Incidente é muito boa. Mano do céu, as músicas desse mod são simplesmente maravilhosas. Os caras que fizeram as músicas desse mod estão de parabéns. Todas as músicas ou são muito boas ou dão uma atmosfera muito boa. Tipo aquela música lá onde você enfrenta o fragmento de memória do Trollge, né? Quando o Trollge Legião traz o Trollge normal de volta à vida pra você enfrentar ele. Aquela fase lá onde ele segura uma televisãozinha. Mano, a atmosfera que dá a música dá uma sensação de nostalgia, como se você realmente estivesse voltando no tempo e enfrentando o Trollge pela primeira vez. É uma parada muito bacana, muito interessante. Também tem aquela música do piano que é uma das minhas favoritas também. A música onde o Trollge, né, se veste como aquele menino, pois ele é aquele menino. Mas enfim, aquela música, ela é simplesmente incrível. Ela dá uma atmosfera tão boa, como se você estivesse vivenciando a história do Trollge, como se ele estivesse contando a própria história através de notas musicais, o que é simplesmente muito bom, muito maravilhoso. E a própria música Legião, né, aquela última música onde você enfrenta o Trollge, que seria a batalha final entre grandes e enormes aspas, dá uma vibe de boss final muito boa, não só pela mecânica das
do mouse, mas também pela atmosfera. Você tá em uma sala cinza com um bicho de não sei quantos metros na sua frente e você tem que enfrentar ele para salvar o mundo. É uma música muito boa, muito maravilhosa e dá uma atmosfera de boss fight final, sabe? Quando o boss tá lá e você e o boss. Ele tá sem capanga, tá sem ninguém para ajudar ele. É você e o boss e você vai tentar derrotar ele. Isso é o que me chama mais atenção. A atmosfera das músicas são muito boas. Todas as atmosferas são boas, por exemplo. A música Sadness, que é a primeira música que você joga, onde o Troll foi citado ele primeiro, né? Ele ainda não virou trouxa. Você consegue sentir meio que uma tristeza pelo pobre coitado do Troll. Na segunda música, né, que é a Rage, você consegue sentir que ele tá com raiva, que ele realmente tá com ódio. E na terceira música você percebe que ele tá maluco. Pelos efeitos visuais que aparecem nessa música, mas também pela própria música em si. Dá pra perceber o quão louco ele tá e o quão desesperado ele tá pra acabar com a vida do boyfriend. Então sim, as músicas desse mod são sensacionais, são fenomenais. Elas dão uma atmosfera muito boa, muito charmosa. Agora vamos para outro ponto desse mod. Qual seria esse outro ponto desse mod? Meio que conta com uma atmosfera também, mas os cenários desse mod são muito bons também. O cenário da primeira semana é simplesmente perfeito. É aquela parede rabiscada com um lixo atrás. E é o lugar perfeito para ser o primeiro encontro de você e o Troll. Eu gosto muito desse cenário. O cenário da música Medo de Voar, né? Que é aquela música que eu não sei soletrar, também é muito boa. É um cenário meio escuro assim, onde o Troll fica na escuridão. Mas depois meio que você sai desse cenário e você vai parar na cidade onde aconteceu o evento Escadas do Céu, onde as pessoas começaram a flutuar e voar, né, para o céu. O que é muito bom. Mas enfim, eu não tenho muito sobre o que falar sobre os backgrounds, eles são legais, são da hora. Mas uma coisa que me chama muita atenção é os game overs, no plural, pois assim como o mod do Sonic XZ, isso aqui tem game over diferentes. Não tenho certeza se é para cada música, porque eu não vi todos os game overs. Mas um exemplo que eu tenho que dar, o game over da fase da Medo de Voar é um vídeo. Os game overs podem ser vídeos. É um vídeo onde você aparentemente se cobre de óleo e começa a flutuar ou algo do tipo assim. E cara, isso é muito bacana, velho. É simplesmente muito inteligente o que os caras fizeram. Eles deram um jeito de contar a história até mesmo através dos game overs. Quando você morre no jogo, você ainda consegue entender mais um pouco sobre o universo do Troll e um pouco mais da história do Troll. Ok. Eu sei que eu tô sendo muito baba-ovo dizendo que esse mod é muito bom e não sei o que lá. Porém, sei lá, eu não consigo encontrar defeitos. Ele deve ter algum defeito sim. Algo que seja meio estranho ou meio confuso, que torne ele um pouquinho menos que perfeito. Mas até agora eu não encontrei nada, então eu posso considerar esse mod praticamente perfeito. Eu não encontrei nenhum bug, não encontrei nenhuma música ruim, pelo menos pra mim, né? Isso é só a minha opinião. Se você achou alguma música ruim, ok, eu respeito a sua opinião. Você achou uma música ruim, sem problemas. Mas eu gostei pelo menos de todas as músicas do mod. Todas as músicas do mod, na minha opinião, são boas. Elas meio que tem seu charme. Cada uma tem meio que seu charme, foi o que eu falei. Cada uma dá uma ótima atmosfera. Você se sente naquele universo, como se você realmente estivesse lá e estivesse enfrentando um perigo real, como se esse perigo fosse te machucar e machucar os que você ama. Então, sinceramente, eu gosto muito das músicas desse mod. Gosto muito da história do mod. Então, sinceramente, eu não achei nada ruim nele. O que antes era um mod bem da hora, mas ainda assim meio ruimzinho até. E ele virou uma experiência simplesmente inesquecível. Experiência muito bacana, muito legal. E sinceramente eu nunca mais vou conseguir sentir em nenhum mod o que eu senti com The Truth Files. E esse mod é tão único, tão inteligente, que sinceramente eu não consigo sentir nada. Eu não vou conseguir reproduzir essa experiência de novo. Digo, é a mesma coisa do mod do It. O mod do It é uma experiência única. Quando você vê ele pela primeira vez, você sente que você nunca mais vai sentir a mesma coisa. E tá certo,
você pode sentir coisas melhores do que o mod do It, mas você nunca mais vai sentir aquela coisa de uau, a comunidade tá meio que tipo, nossa, olha esse mod muito da hora, oh meu Deus do céu, acabou de passar uma moto aqui, droga. Mas enfim, continuando, essa parada do mod do It é uma experiência muito única, porque foi um grande boom na evolução dos mods. Mesmo que tenham tido outros, na minha opinião, eu não consegui sentir nada parecido com o mod do It. Eu senti coisas melhores do que o mod do It, como foi o mod do Trick quando ele lançou o 2.0. Eu senti coisas melhores do que o mod do It quando ele lançou, porém não iguais ao mod do It. Tá entendendo o que eu quero dizer? Acho que não, porque eu sou uma pessoa que explica as coisas meio de um jeito confuso. Ai. Mas, mano, esse mod do The Trolls Files, o The Bubbles Incident, é muito bom. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é cheio de música, cheio de coisas pra lá e pra cá. E muita história, muita coisa bacana. E uma coisa, né, que eu tenho que comentar, que meio que pode ser considerado um defeito para algumas pessoas, mas que pra mim não é um defeito. O fato do jogo não ter pausa. O jogo meio que não tem pausa, pelo que eu vi. Se você começa um mod, você vai ter poucos momentos que você pode relaxar. Então é meio que basicamente quase impossível descansar nesse mod. Se você começa o mod, você tem que ficar atento que você não vai sair da cadeira tão cedo. Pois esse mod, ele não para. Foi o que eu falei, ele não tem botão de pausa. Pelo que eu saiba, ele não tem botão de pausa. Então o fato de não ter botão de pausa dá muito mais emoção à história. Pois diferente de outros mods que tipo a música pode ser super difícil, você só chega lá e dá pausa e acabou. Você vai, descansa, toma um suco, bebe uma água e volta pra música. Não, aqui não. Aqui você começou, você vai ter que terminar. Não tem essa parada de eu vou dar um pausa aqui, vou lá relaxar. Não. Get good, seja true gamer. Você não tem pausa, você tem que lutar pela sua vida, meu amigo. Isso é simplesmente genial, na minha opinião. Dá muito mais emoção não ter botão de pausa, pois você se sente um true gamer quando você consegue passar em uma fase difícil sem descansar. Você se sente um cara muito maneiro. Olha só pra mim, eu passei dessa fase super difícil sem descansar, sem dar pausa. Eu vou esfregar na cara de todos os meus amigos. Sabe, é uma parada muito da hora, muito emocionante assim. Esse mod é muita emoção. Essa parada de não ter pausa, de você correr desesperado para tentar salvar o mundo, é uma parada que eu simplesmente gosto muito nesse mod. E é uma parada muito única. Então é isso mais ou menos o que eu queria dizer. Eu tô me contando a minha experiência para vocês com esse mod. E eu tenho que admitir, esse mod ele é muito bom. Ele é cheio de músicas, cheio de inimigos, cheio de lore, cheio de história, cheio de mistérios, cheio de animações, né? Pois essa é uma parada que eu também tenho que comentar. Ele tem várias animações, né? Pelo fato de ter vários inimigos, tem várias animações também. E o quanto de esforço esses caras colocaram nesse mod é simplesmente incrível. E não é um time tão grande, pelo que eu saiba. Tem bastante pessoa, mas pelo que eu saiba não é um time tão grande. E mesmo assim eles conseguiram fazer um mod maior e muito mais louco do que o mod Sonic XZ, que tinha não sei quantas mil pessoas. Não tô dizendo que o mod Sonic XZ é ruim, só tô dizendo que ele não chega perto desse mod. Esse mod botou Sonic XZ pra mamar. Você tem que concordar um pouco comigo. Mesmo que você goste do mod Sonic XZ, você tem que admitir, ele não tem tanta cutscene quanto esse mod. Ele tem o mesmo nível de trabalho do mod Sonic XZ? Não. Tem muito mais trabalho, pois é muito mais coisa. E diferente do mod do Sonic XZ, esse aqui meio que é muito mais imerso. Você se sente muito mais na história do que no mod do Sonic XZ. Apesar do mod do Sonic XZ ser muito bom, ainda assim, tipo, pra que o Sonic XZ tem a porra do microfone? Isso é uma parada que eu acho até meio estranho. Porque, né, mano, não combina muito com ele tem um microfone. E muitos desses personagens têm microfones e tal. Eu, sinceramente, prefiro muito mais o mod do Trojan do que o do Sonic XZ. Pelo fato de que ele dá muito mais imersão e emoção. E você se sente muito mais no universo do Trojan, entende? Enquanto no mod do Sonic XZ você só sente que tá jogando um mod. Aqui você sente que tá realmente na história do Trojan Files. Que você tem que salvar o mundo agora, senão você não vai conseguir.
Então, aqui vai as minhas considerações finais sobre esse modo. Ele é muito bom, cheio de música, cheio de história, cheio de personagens, cheio de coisa pra lá e pra cá, músicas secretas no free play, muitos textos pra você olhar e descobrir mais sobre a história. Eles não têm preconceito contra os mods do Trollsy, né, que foi o que eu falei do Friday Night Incident. Então mostram quanto os caras da equipe gostam do trabalho deles. Eles gostam do trabalho deles e não vão atrapalhar o trabalho dos outros. Tipo, eu faço o meu trabalho, você faz o seu, a gente fica de boa. Então, mano, é simplesmente muito bom, muito bacana a interação desse mod. A atmosfera dele é boa, né? Músicas são muito bangers. As músicas desse mod são, ó, beijo italiano pra essas músicas, são muito boas. O jeito que você é introduzido aos personagens, na minha opinião, é muito bom. Então, é isso. Esse mod passa de 10/10. Ele chegou em um nível de qualidade tão grande que ele se torna, pelo menos para mim, uma experiência. Obrigado por terem me ouvido. A gente se vê daqui a pouco, né? Eu espero que a gente possa se ver daqui a pouco no próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, o que foi, Mike? Não gostou de relembrar os velhos tempos? Eu consigo ver daqui. Você parece que tá chorando. O que houve? Qual o problema? Por favor, não me machuca. Por favor, eu não queria. Você querer. Você não entende o quanto minha vida importa agora. As filhas precisam de mim. A esposa foi embora. Ela morreu. Por favor, me deixa viver. Por favor. Ah, Mike, por acaso você se importou com a minha vida naquele dia? Eu lembro muito bem de você me empurrar como se eu não fosse nada, como se eu fosse só um objeto. Ah, Mike, eu não quero colaborar com você. Eu quero brincar com você. Usar o seu corpo. Poder destroçá-lo em pedacinhos de carne sangrentos. Vai fazer o meu dia muito melhor. Por favor, me perdoa. Perdoa. Por favor, desculpa. Eu não queria. Por favor, não faz isso. Por favor. Tarde demais, Mike. É tarde demais para pedir desculpa. Fim da segunda fita. Adeus para sempre. Mike. Melhores amigos para o resto da eternidade.